Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 10 horas e 14, 27 de 7 de 2022, 27 graus. Nós temos tempo, estava nublado, agora ensolarado, sol entre nuvens. Um típico dia de inverno, tempo seco, sensação de frio aqui, mas como não está ventando, torna bastante agradável esta manhã. Eu vou começar os trabalhos desejando um bom pregão a todos e falando do racional que é praxe, né? A gente está fazendo desde o primeiro pregão de dezembro, a gente vai completar 8 meses agora, acho que 8 meses deve dar o quê? Uns 170, 165, né? Uns 165 pregões por aí, nós acertamos nessa conta aí 158, erramos 7 vezes somente o racional. O que dá aí uma porcentagem alta, né? 94, quase 95% de acerto. Não, na verdade, 96% de acerto. Eu falaria em compra nesse momento. A gente orientou a galera que zerou ontem no final do pregão em razão de margem. A gente pensa em todo mundo aqui ou tá de fora. Quando eu estava ali entre 100 e 700, 100 e 800, a gente falou no racional de compra, né? Acho que deu certo, a gente pegou quase na mínima, na ideia. E falar em compra agora, nesse patamar aí de 100 com 100,930, 100,940, eu acho possível que volte à região da máxima de ontem a 101,440, porque nós temos um fundo duplo, um rompimento falso de 100,080, o eixo aqui acionado a 100,465, então médias cruzadas em modo compra, então é provável que busque 101,440, seria, digamos assim, o alvo do racional, 500 pontos aí para o dia, mas eu tenho a impressão que vai romper esse patamar. Nós vamos colocar uma meta em um alvo do racional do YouTube, não da operação corrente, né? São coisas diferentes, por quê? Para a gente testar as técnicas, né? A gente simula como se estivesse numa imersão, numa transmissão, numa aula, algo do gênero. O gráfico diário tem as médias prestes a se cruzarem em modo compra, quando a verde mais curta cruza a mais longa, a vermelha de baixo para cima. A gente tem a orientação de uma simetria em V e temos também uma LTB que conecta os topos dos dias 28 do 6 e 8 do 7, provavelmente será testada ainda nessa manhã. Aqui, falando do DI 1F25, a gente tem o DI. O DI fez movimento clássico, né, de teste da média de 21. Parece desenhar aqui, teve uma LTA acionada, né, tá trabalhando abaixo dela. Aí nós temos aqui um ombro cabeça a ombro. Vai depender muito do que a gente tiver hoje no Federal Reserve, no Banco Central Americano. Ó, tem topo anterior, tem fundo, tem mínima de ontem, mas aparentemente é um oco. Né, caindo 0,49. Temos o Ibov aqui na tela. O Ibov já tem as médias cruzadas em modo compra nesse momento. De repente dá um zoom aqui. E está exatamente testando, pressionando a parte alta. Aqui é um mini alargamento, né? Tem orientação da simetria em V, enfim, é uma LT bem importante. Se ela for rompida, traz um algo novo, abre espaço para algo perto aqui de 102,385. Eu acho que faz mais sentido marcar o ponto recente, como a gente fez aqui com 101,575. Então eu vou marcar aqui o 102, eu sempre arredondo, né? 102. Eu arredondo de 5 em 5. 102,240. Fica marcado aqui esse ponto como provável teste para os próximos dias. E acima dele, esse círculo em azul aqui, que eu acho que é o alvo do movimento de recuperação. É aqui que a gente vai ter a separação de homens e meninos, território comprador de território vendedor. É a cunha, né, do estudo que eu coloquei no final de semana, cujo rompimento projeta
primeiro estágio, né, 112,690, com potencial de vir no início da cunha, né? Tem uma parte dos analistas técnicos clássicos que fazem projeção de cunha pegando a maior porção entre os pontos e projetando a partir de rompimento, e outros que dizem que o início do padrão é o alvo. Isso varia. Se você estuda caso a caso, você vai encontrar das duas formas, mas eu, pelos meus estudos, pelo histórico que a gente tem, é muito comum buscar o início da figura que serve como referência. Aí temos aqui o BOVA11, né, as médias também cruzando C em modo compra, a LTB aqui pontilhada sendo testada, né, orientação da simetria em V. Eu vou marcar esse ponto aqui para nós também, 98,63. E a gente fica com esse ponto marcado aí no gráfico já como uma referência importante. Eu acho que também faz sentido a gente marcar no BOVA11 aqui a cunha. Deixar ela marcada aqui também. Seria isso, né? E hoje, pessoal, vai ter Corinthians e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time organizado, né, que pouca gente sabe aí da história. Vai ser um grande jogo, mas eu acho que o Corinthians vai ganhar por 2-0 nessa quarta-feira. Um grande abraço aos queridos alunos, pessoal de Goiânia. Eu ficava no Hotel Castros ali quando ia à cidade. Eu tive um grande parceiro, que foi o Thiago, que da época era do Grupo Reno, né? Hoje ele trabalha numa outra área de logística, mas tenho contato com ele até hoje. E foi ele que intermediou a minha parceria depois com o Banco Votorantim. Eu fiquei um bom tempo lá em parceria com o banco. Depois a gente tinha um projeto legal, do nada o projeto foi descontinuado, enfim, o Banco do Brasil assim decidiu. Mas foi uma boa época. Então, o BOVA11 está aqui traçado a cunha. Falando um pouco do dólar. O dólar vai descendo, né? A gente tem uma cunha D alta que foi acionada, então eu acredito que venha o dólar na região de 5,222, aqui que é o início da figura. Não hoje, né? Mas nos próximos dias. Mas esse dólar está com um cara que vai descer mais, que vai vir abaixo de 5,222. Eu não... Vamos ver se tem gap ainda aqui, ó. 5,082, 5,080. Aqui não tem gap, mas essa região daqui de 5,081, arredondando aqui. Região de 5,081, eu acho que é alvo aí para o começo de agosto. Mas é claro, a gente vai ter que rolar o dólar e tal. Mas é só uma referência. Aí muda, né, por causa dos juros e tal, mas graficamente, como diria o poeta, aí é um ponto importante. E é uma queda com volume, né? O volume ele está crescente, ó, percebam aqui. É um volume crescente no dólar. Né? Então a queda deve realmente ter continuidade. Fez uma barra elefante, trabalhou na parte baixa, né? Candle vermelho. Então quando é assim, esse tipo de barra assim, ou tem a reação, como teve aqui, né? No dia 11/7, se trabalhou 1, 2 pregões na parte baixa, o movimento ele deve realmente ter continuidade. E aqui nós temos o dólar, né, no intraday. O dólar no intraday, que esses pontos aqui a gente pode eliminar. Eu lembro uma vez, pessoal, em Goiânia, uma das minhas maiores turmas presenciais, esse meu amigo é o Thiago Custódio, que hoje trabalha numa outra área e tal, mas ainda temos contato. Tem muitos alunos, né, de anos atrás que eu tenho contato, mesmo estando em outras áreas, a relação de amizade permanece. Uma vez ele montou uma turma com uma galera de Quirinópolis,
e a galera veio em 2 vans pro treinamento. Foi uma turma grande, daí a gente tinha reservado uma área no Hotel Castro, teve que aumentar, que a gente esperava, tipo assim, eu trabalhava com turmas entre 30 a 40 alunos, né? 30 a 40 alunos pro online não significa muito, né? Mas no presencial era difícil quem montava a turma com mais de 20 pessoas. A galera dava curso para 8, 10 pessoas. Às vezes a gente dava também treinamento para 8, 10 pessoas. Essa não é a razão, né? Principalmente as imersões, tinha 10, 12 pessoas. A questão é que a gente teve que remanejar a sala, aí eu não tinha quem regulasse o projetor na outra sala, eu já tinha um projetor, então sabia, a gente foi lá regular projetor e acomodar o pessoal, e a gente teve mais de 40 alunos, a galera veio... Algumas pessoas, né, vieram sua própria condução, mas eu lembro que vieram 2 vans e todo mundo almoçou junto, foi bem legal. Então o mini dólar eu já vinha falando desde segunda-feira que eu acreditava no teste de 5283.500 ainda nessa semana. Se bobear, esse valor vai ser atingido hoje, né, ou algo bem próximo. A gente tem um gap aqui que vai ser fechado a 5298. Mas eu creio que não segura, que projete 5231 ou 5222 mesmo até sexta-feira, salvo alguma anomalia, alguma coisa muito inesperada, diferente hoje com o Federal Reserve, né? Lembrando que às vezes a gente faz os prognósticos, pessoal, mas quando tem um driver binário, isso pode mudar, né? E o Federal Reserve é um driver binário, né? Ele vai decidir não somente hoje, mas curto prazo também. E a gente não pode esquecer que a gente está diante de uma temporada de balanços e tem o PIB americano amanhã. Até coloquei uma matéria no Telegram sobre isso. Aqui foi um gap de fuga, né, no dólar. E nós temos aqui no milho uma barra elefante, barra de ignição. Hoje está trabalhando na parte alta dela. A tendência é que rompa tanto essa linha superior aqui do canal, como 8867, tanto a projeção do canal quanto você olhando o gráfico pura e simplesmente, né, não tem resistência significativa, projeta perto alvo perto de 95, e o volume chamou bastante atenção aqui no milho. Então, uma vez feita a introdução, o que eu vou fazer? Eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube, né? E além de prestigiar os nossos amigos no YouTube, depois eu passo aí por alguns ativos que tiveram seus balanços divulgados. Então vamos lá. Então vamos ver. Aqui temos o convite. Pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né? Você aqui é muito bem-vindo. E principalmente atue na área de comentários, que aí todos nós crescemos e aprendemos juntos. Marcel Fernando Bonassi, caro professor, eu que me sinto honrado em participar desse canal, nossa dose diária de conhecimento sobre o mercado de ações. Além disso, para ganhar um dinheirinho ou dinheirão. Top Trader tem sido essencial, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelas suas palavras, caríssimo. João Vinícius, boa tarde, nobre Wagner, o Inque chegou a romper a resistência 101, mas não teve força para confirmar a alta, desenhando neste momento um M. Creio que poderemos ter uma inflexão para os próximos dias, para depois voltar a subir com robustez. Que Deus guie a todos nós. Forte abraço. João, eu acredito que hoje é o dia D, por causa do Federal Reserve, né? E amanhã tem o PIB americano. Eu acho que é muito difícil, pela conjuntura atual, né, de médias perto de se cruzarem em modo compra, até pela simetria em V, que corrija antes de cumprir a simetria em V em 102.815. Né? Mas o Fed é o Fed, né? Hoje a gente vai saber, vai ter bastante volatilidade à tarde, algo que me chama a atenção, né? Se a gente observar aqui o que os estrangeiros fizeram, né, no pregão passado, a gente vai ver que eles já estão positivos, que é algo que eu comentei que aconteceria, né? Semana passada eles compraram nos 5 pregões da semana anterior, né, seguidamente, né, de forma ininterrupta, portanto.
E eles aceleraram ainda mais a compra agora na segunda-feira, né? Eles compraram 682,825 milhões e eles já estão com saldo positivo de 408,752 milhões na bolsa, né? Então, eu acredito que por esses fatores é muito difícil que a gente tenha uma interrupção do processo de alta. E aí tem o comentário da Michele Rodrigues. Boa tarde, professor. Acha que Pets irá recuperar o preço? Acho que sim. Então, um grande abraço aí a todos que enriqueceram aí os nossos estudos, né? Sobre Pets 3, vamos colocar aqui na tela. Pets é uma das ações que mais caíram, né, no curto prazo. Inclusive está inaugurando uma Pets aqui perto de casa. Ontem, né, eu estava conversando com a minha equipe, pessoal, o seguinte. Eu falei que hoje nós temos, num grande grupo de ativos, a maior oportunidade da história. Aí, como o pessoal da minha equipe costuma questionar os fatos, tal, para que a gente tenha um trabalho sempre técnico, com riqueza de detalhes, eu já imaginei que eles perguntariam o seguinte: pô, mas como é que a gente está na maior oportunidade da história, sendo que outro dia aí a Bolsa negociou a 60 mil pontos, né? Vamos colocar aqui um gráfico mensal, pode ser até o semanal. Pô, ela chegou a bater 61.690 em março do ano passado. Daí eu expliquei, eu falei, olha, tem ações. Se você colocar, por exemplo, a Petro 4, ó, ali em 2020 ela bateu 7,26, ela está 30. Se você colocar a Petro 3, ó, lá ela trabalhou a 7,11, agora está 33,79. A própria Vale que está em queda, que eu entendo o momento como oportunidade, né? Você pega a Vale, por exemplo, pessoal, ela chegou a trabalhar ali em 2020 a 25,52, ela está 69,74. E por aí vai. Então, quando você fala na maior oportunidade para da história, é para um grupo de ativos em específico, né? Então, por exemplo, você pega a Pets, ela está na mínima histórica. Então, é uma das ações que se enquadram nessa ideia de oportunidade. Mas quanto tempo vai demorar para recuperar? Quando começa esses ativos em movimento de inflexão, recupera muito rápido, na mesma proporção da queda, ou às vezes até maior. Aí inverte aquela história que o touro sobe de escada e o urso desce de elevador. Muitas vezes, nesses casos, são ativos voláteis, né? O urso desce de escada e o touro sobe de elevador. Então, PET se enquadra nesse racional. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar os ativos brasileiros que tiveram seus balanços conhecidos. Eu fiz o resuminho lá no Informe Cenário. Quem não tem acesso ao Informe Cenário, é só entrar em toptraders.com.br. Logo na caixa de diálogo ali você já consegue se inscrever. Então, o primeiro ativo aqui da temporada de balanço é Carrefour. CRFB3. Não. Vejam a situação de Carrefour, né? Ela já faz o zigue-zague ascendente. Pós-balanço está subindo 6,15. E ela está rompendo um mini pivô a 17,56. Então tem todos os ingredientes aqui para uma compra, né? Provavelmente vai deixar esse espaço aqui, esse gap de fuga. E naturalmente, acima de 17,85, ela entra num território aqui, rumo aos R$20 para guerrilha, ou até mais para quem trabalha com posição. Tem gap aberto aqui perto de R$23, então me parece uma ótima oportunidade. Aí temos Telefônica, o VI23. Já é uma ação que reage em queda ao balanço. As pessoas sabem, né, que é um setor que eu não gosto. Eu acho que a única operação que a gente fez com empresas do setor, eu acho que a gente fez uma operação em TIM, uma em Vivo que foi vendida numa imersão, então
Essa eu passo. No mesmo, eu acho que tem outras oportunidades melhores, é um setor controverso. Então eu não... Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas quando eu não sou, eu tenho outras opções, então Vivit eu não entendo que seja uma oportunidade no momento. Aí temos Neo Energia. A energia é sempre uma boa oportunidade, né, para bater renda fixa, ainda mais quando você tem aqui um zigue-zague ascendente, você está pegando uma simetria com alvo lá nos 19, ativo tocando médias aí como suporte, pivô acionado no rompimento de 14,87. Ah, mas está 14,85, chegou a trabalhar abaixo, normal, né, aquele balanço ali entre compradores e vendedores para medir forças. Então essa sim abre oportunidade. E tem Klabin. Klabin é uma ação complexa para operar. Hoje, né, eu acho que tem oportunidades melhores que Klabin, até a própria Honey que a gente comenta. Mas enfim, Klabin, se a gente colocar um histórico aqui, um gráfico semanal na tela, por exemplo, ela é mais uma, né, que está bem acima do fundo de 2020, né? Ali ela chegou a bater mínima 11,74 a 18,68. Por isso que eu digo que é a maior oportunidade de todos os tempos. Tem um grupo de ações com peso que estão bem acima do fundo de 2020, só que algumas estão abaixo. Né? Então no semanal ela tem um martelo. Se esse martelo for acionado no rompimento firme 19,16, aciona, é uma ação. É aquela história, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria operar Klabin. Eu acho que tem ações com maior potencial no momento, enfim. Mas não é nada além disso, nada contra o papel. E aqui, pessoal, fazendo um pente fino, né? A gente teve o lucro industrial da China alta anual de 0,8 em junho, antequera de 0,5 em maio, é um indicador bom. Ó, e diz aqui, ó, os lucros obtidos pelas montadoras chinesas reverteram seu declínio aumentário 47,7% no ano em junho. A China está reabrindo, né? A China está reabrindo e isso vai normalizando as cadeias de produção, né? Vai derrubando a inflação. É a minha teoria da reabertura chinesa fazendo a diferença. A gente tem os balanços americanos que saíram ontem após o fechamento, né? Então o primeiro que eu vou colocar aqui é Visa. Uma vez um aluno me ensinou que quanto menos letras tem uma empresa americana na bolsa, mais ela tem prestígio, né? Então você vê, por exemplo, a Visa, é só a letra V. É uma situação de compra. Um ativo para seguir tendência, está fazendo topos e fundos ascendentes. Ela rompeu um pivô de alta a 207,09, através de um gap aqui, então. Ativo para seguir tendência, acho que uma exposição interessante. Aí nós temos a Microsoft. Eu até eu coloquei um conteúdo ontem nos grupos de Telegram sobre a Microsoft e a Alphabet também. A Visa, a Microsoft eu já acho mais interessante, porque ela está formando, tem um ombro, cabeção invertido, uma barra mais ampla ontem, hoje já está subindo, esperando a máxima, quer dizer, está numa região embrionária, né? Parece aqueles movimentos de acumulação que antecedem uma alta firme. Então Microsoft, pelos níveis atuais, eu acredito que seja uma boa oportunidade. Nós temos um triângulo que deve ser rompido, então Microsoft eu acho uma oportunidade. Se eu tivesse que escolher, por exemplo, entre Microsoft e Visa, eu escolheria Microsoft. E temos Alphabet. Ações do Google, subindo forte também, né? Houve um rompimento falso de 105,73. Esse candle aqui é uma típica Morningstar, estrela da manhã, um padrão de flexão. Então, portanto, eu acho que a oportunidade na ponta compradora. Vamos ver mais algum balanço
importante. O investidor estrangeiro eu já comentei, né, quase 700 milhões na segunda. Teve o balanço da Boeing, né? Então, mais um ativo aqui, o balanço da Boeing. A minha perspectiva hoje para o Federal Reserve, ela é otimista. Eu acho que pós-Fed o mercado deve acelerar. Então, vamos lá, Boeing. O ativo já vinha de uma movimentação de alta, né? Houve aqui uma ilha de reversão. Nessa ilha foi acompanhada, apesar da ilha, né, dos candles isolados, é um arame também. Ela vai fazendo um desenho aqui ascendente, tem uma simetria a 190 aqui para completar, CEO 19758. É uma situação de compra também interessante. Mas entre as quatro, minha opção seria por Microsoft. Então, uma vez feitos os balanços, né, e também prestigiados nossos amigos do YouTube, eu vou estudar aqui os ativos fixos. Falando inicialmente de Ambev. Ambev está cumprindo o objetivo da simetria em V, a 14,96. Bateu exatamente 14,96. Eu acho que ela vai romper. Vai se movimentar lentamente para cima. É uma opção para bater renda fixa, mas eu prefiro Itaúsa no momento. Que é mais uma ação também que ela faz um movimento de alta, repousa, né, fica de lado aqui, depois deve esticar rumo a 9,01. Aí nós temos aqui na tela B3 SA3 que está pressionando a parte alta de uma cunha. Deve romper e levar junto 11,18. Acionando assim um pivô de alta. Né? E se romper a cunha, aquele mesmo racional do Ibov, alvo a 12,96. BBS3 mira 37,79 em curto prazo, tem um 3 rios, fundo. Rompeu 34,93, não tem resistência significativa antes de 37,79. E nós temos Bradesco, né? Tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Então deve romper 17,64 e tem sim uma resistência intermediária 19,05. Aqui em cima. E 20,43 como alvo para agosto. YouTube, Mastro Bandeira, deve ter quantidade de movimento de alta, 24,65 é um alvo curto, né, mas deve esticar 26,42 e 28,04, que é mais ou menos o desenho que a gente tem ali no Ibov. Só para deixar claro, pessoal, não estou dizendo que esses pontos eles são proporcionais, né, entre o Ibov e os ativos, né, que quando esse ativo chegar nesse patamar, o Ibov vai estar lá a 121 mil pontos. Não é isso que eu estou dizendo, só para ficar claro aí, não gerar nenhum tipo de confusão. Aí temos Sambi 11. Sambi 11, pelas cotações atuais, fica bastante atraente, né? Algo que eu acho importante dizer. É claro que a gente vai ter trocas nas carteiras, a gente vai ter novas entradas com recuperação do milho, o dólar descendo, o índice subindo. Até porque todos os dias, né, entram e saem pessoas do desafio. O desafio especificamente dos 126 mil pontos, a gente tem em torno de 1.600 pessoas, né? Então, todo dia saem 4, 5 pessoas, entram 4, 5 pessoas, mantendo em torno de 5.000, de 1.550, 1.600 pessoas. Então é interessante que a gente tenha algumas movimentações também, mas eu sempre gosto de fazer isso no movimento de alta, né? Porque eu vou citar um exemplo, né? Ontem eu estava falando, por exemplo, com a minha equipe, o exemplo de Cash 3, né? Você pega a Cash 3, mesmo no movimento de alta do mercado,
ela não reage, né? Hoje está reagindo, mas ela está ainda com uma inclinação de baixa, né? Algo que chama atenção, né? Já algumas ações reagiram muito bem a uma recuperação do mercado, então isso a gente leva bastante em consideração. Aí estamos BPAC 11, ombro, cabeça, ombro invertido sobre a parte inferior de um triângulo. É um movimento parecido aqui com o que fez a Bolsa da França, né? O índice PCAC, né? Ombro, cabeça, ombro invertido sobre uma linha importante, a tendência é que desenvolva um movimento de recuperação. Aí temos positivo, pullback na média de 21 já está acima dos 6,39, a tendência é que busque 8,85 ainda no mês de agosto, a parte alta aqui de um canal de baixa. Aí temos o IFNC, índice do setor financeiro, né? Cumpriu a simetria em V, eu penso que está acumulando para continuar o movimento ascendente. A simetria fala em 98, 94 com 36, mas acho que vai além. E aí tem o IMAT, que é o índice de materiais, está encantado. O ponto alto aqui seria, percebam o seguinte, ó, temos um fundo a 4953 com 17, temos um fundo 4950 e temos um topo aqui, cabeça de pivô 5020. Se romper, ponto número 1, ponto número 2, cabeça de pivô e média de 21. Aí reverte, né? Esses próprios pontos que são resistências tornar-se-ão suportes. E nós temos um imóvel, o setor imobiliário ontem decepcionou, só que eu comentei que é uma região de suporte, né? Então aqui o 635 com 52 é uma região de suporte. E está reagindo por aí. Isso é bastante interessante. Né, uma barra forte fechada aqui para cima, capaz de romper as médias, então pode realmente imprimir uma reação no curto prazo. O índice de consumo me agrada essa reação, reforça a ideia de um triângulo ascendente, muito bom. E o índice de energia já está numa toada altista, esse gap provavelmente é de fuga, rompeu um triângulo ou uma LTB para os mais exigentes, né? Mira 81, 413,25 aqui no curto prazo, mas deve ir além. Não. Small 11, oportunidade histórica, né? Quando o Small 11 estiver lá negociando a 100, 110, o pessoal vai falar, pô, bem que o professor comentou, né? Esse gap de fuga era óbvio, mas o momento da ação é no momento da inflexão, da virada, né? Quando você pega no meio do movimento, você já não tem aquele desconto. É uma forma simplificada. E eu estava vendo aqui, pessoal, se você colocar aqui setores, né, no Ibov, no broadcast aqui, deixa eu ver, aqui, tem essa aba aqui de índices setoriais, né, então tem, por exemplo, outro dia me perguntaram, né, sobre a composição do índice de consumo, né, ele traz aqui, ó. Então tem todo o índice de consumo. 300, Aliar, por exemplo, né? Cury faz parte desse indicador. Né? Então é bem legal. Aqui a gente tem, por exemplo, o IFIX, tem índice de dividendos, sustentabilidade ou de governança, tem todos os índices aqui. Financeiro, ó, de utilities. Só que aqui no caso do Small 11, tem dois índices, né? Tem o Small 11 mesmo e tem o SMLL 11. Vamos ver qual que está mais líquido aqui. Ó, então, Small 11, por exemplo, hoje movimentou 2 milhões. SMLL 11...
Deixa eu ver aqui, isso mesmo, o código. SMLL. Não, na verdade, aí ele não tem o 11, é um índice só, né? Ele seria um índice de small caps, né? Vamos ver aqui. É só uma referência, né? É o SMLL, né? Ele está numa região embrionária ali também, ó, com as bandas de Bollinger mega justapostas, né? Então, isso reforça a nossa ideia que o Small 11, que a gente pode operar de fato, né, esteja numa região interessante para compra, tem um triângulo e tal. Aí temos aqui Petro 4, está numa região de resistência. Eu acho que Petro vale aquele racional de trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior, mas ela vai subindo aí, mesmo às vezes quando o petróleo está patinando, ela tem subido. Eu acho que a melhor oportunidade está na Vale, nas siderúrgicas, mas nada contra a Petro também, então Vale para mim está muito descontada nesse patamar, extremamente atraente. A gente vai ter China 11, que eu não acho interessante nesse patamar, né? A gente teve vários racionais interessantes em China 11, mas eu não acho que seja o que a gente vê aí no momento. A Icuri 3 deve respeitar aqui o topo anterior, respeitar a média e voltar a subir na minha visão. A mesma ideia para a Melnick. Se aproximou de uma LTA. A gente tem Local Web. Local Web é um ativo de fluxo, né? Muito volátil, então ela respeitou a média de 21, a gente traçou uma LTA, deve romper aqui os 6,80, pular para 7,50 no curto prazo. E tem Gerdau, né, que está acumulando em torno da neckline. As bandas vão estreitando e tem grande potencial de buscar 31 no mês de agosto. Então, os ativos aqui estão feitos. Vamos explorar aqui os estudos que a gente faz diariamente no TradingView. Então, o Bitcoin aparentemente está formando fundo, né? Reforça essa ideia acima de 21.344. Está 21.439, a gente tem vencimento de opções na sexta. Tem o Fed hoje que pode impulsionar o Bitcoin de forma importante. Tem o Bovespa em dólares com as médias prestes a se cruzarem em modo compra com inclinação altista, né? Essa barra elefante deve fazer preço para cima. E nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, uma situação indefinida. Ao mesmo tempo que parece aqui um fundo arredondado, não está tão forte assim, enfim. A perda dessa LTA seria muito interessante para a nossa posição, mas o DXY se movimenta de forma mais lenta, tal, enfim. Então, não é algo que vai ocorrer de uma hora para outra. MME, fluxo para mercados emergentes. Eu vejo praticamente aí um desenho de mastro bandeira. Aí nós temos o índice DAX, também tendo o desenho como sendo um mastro bandeira, e o Eurostock 50 é praticamente aqui um desenho de mastro bandeira, também uma consolidação de suporte no topo anterior, aqui máxima do dia 27 de junho. Bolsa de Paris, praticamente a ideia de um mastro bandeira, lembrando que tem um ombro cabeção invertido acionado. A simetria em si fala em 6593 para o mês de agosto. E nós temos a Bolsa do Reino Unido, né? Quando a Bolsa do Reino Unido está alinhada com as outras, é que tem algo bom aí no ar. Geralmente ela é a Bolsa rebelde, mas é mais uma constatação sem nenhuma base estatística, mas é que ela geralmente quando está alinhada é que os astros são alinhados, eu costumo brincar. Aqui não deixa de ser um eixo, né, desse fundo quádruplo aqui que foi marcado, a 7362, potencial de jogar o preço nas máximas recentes, e o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, um grande potencial, tem ombro, cabeção invertido, acionou um pivô de alta no rompimento de 2661, se a gente colocar aqui um gráfico semanal, esse padrão, pessoal, ele não é tão comum. Você fala, pô, mas isso aqui é um arame, né, entre as semanas passadas e retrasadas. Na verdade não é um arame, é denominado ave migratória, quando o bebê tem a mesma cor do corpo da mãe. E aí a gente traz o BZQ aqui no diário, deve ir arrastando C para baixo, tem um oco em desenvolvimento. O VIX em algum momento vai buscar os 22 dólares aqui, ou tocar essa LTA, como a gente comentou, desde lá dos 28, 29 dólares. E a gente tem
as bolsas americanas, elas balançam para um lado, balançam para o outro, mas o movimento de alta ele deve predominar e fazer pressão positiva, né? Tem uma outra LTB que a gente pode traçar aqui também, ó. Está sendo rompida. Tem o S&P. E a gente pode traçar alguma coisa proporcional. Aqui no S&P tem um triângulo que a gente sabe que está acionado, então deve imprimir uma força compradora relevante. Bom, se o TradingView não travar durante a gravação. E aí o índice Nasdaq, né, reagindo bem aos balanços. Então aqui houve um pullback nos topos anteriores. Então, movimento importante, deve... Esse padrão aqui eu entendo como sendo uma estrela da manhã, formado entre segunda, ontem e hoje. E aí a gente vai chegar nos títulos americanos de 10 anos. Acho que deve prevalecer uma tendência de baixa, um movimento vendedor. E o petróleo é aquilo. O petróleo hoje, um petróleo em queda é sinônimo de arrefecimento de inflação, prejudica as petrolíferas, mas beneficia vários setores, né? Eu não faria nem compra nem venda, está bem enrolado aí, tanto o WT, mas é mais provável que ele fique de lado com uma leve tendência de queda, mas assim, se romper as máximas recentes aqui, ele volta a saltar, mas eu não acho que seja um cenário mais provável, enfim. Agora o minério de ferro, sim, nós temos um fundo bem consolidado, um eixo acionado a 103,20, potencial para buscar ainda essa semana 115,75, e é isso, as médias estão prestes a se cruzarem em modo compra. Um minério em alta deve beneficiar os em Minas, Vale, CSN, Semin, demais ativos. Índice Nikkei, alvo de curto prazo 28,389, deve caminhar para lá os trancos e barrancos. E Bolsa de Xangai, acho mais provável que ela rompa 3308 e acione um pivô que projetaria 3425 aqui no curto prazo. O mini índice está operando o dólar, né, numa queda muito boa aqui. Como eu comentei, está parecendo aí que o dólar vai buscar os 5,283,500 ainda hoje, né? Já o mini índice ele não demonstra tanta força, né, neste momento. Tem um pullback na parte alta do canal, enfim, a briga está aí para ver se fecha ou não esse gap, mas eu acredito que ele salte acima de 101 mil pontos, aí logo menos, e esse é o caminho mais provável. Pessoal, hoje eu vou fazer a carteira Fly USA, a gente faz além da desafio sempre uma carteira a mais por dia, né? Para a gente finalizar. A gente tem aqui Mercado Livre, né? Mercado Livre, eu não nego, aí sou fã da empresa, tenho um capital significativo aplicado nela. Hoje, se eu tivesse mais dinheiro nos Estados Unidos, provavelmente eu alocaria uma parte dele em Mercado Livre. Acionou um triângulo e deve romper um pivô a 802,42. É uma que eu acho que vai explodir pós-balanço. A AMD é uma rara oportunidade, já tem topos e fundos ascendentes. A tendência é que rompa 91,58 e acione um pivô, vem a 110 no mês de agosto. Tesla, o mesmo desenho, né? Só que no caso da Tesla, o ponto-chave 842,36. A Apple me agrada muito. Topos e fundos ascendentes, tem potencial para 170 dólares aí para agosto. EGM, uma oportunidade histórica de compra, né? Fundo triplo, recua até a média para acionar pivô nos próximos dias. XP, eu não acho, por exemplo, que XP é uma oportunidade, por exemplo, como a AMD e Meli, por exemplo, ou Tesla, ou Apple, mas é bastante razoável. Assim como eu vejo XP, assim como eu vejo BTG aqui no Brasil, uma exposição, ela não é de guarda, mas ela não é ousada, é uma exposição razoável, faz sentido. JP Morgan, eu já acho que tem um potencial muito grande, né, de explodir mesmo, subir 20%, 30%
no curto prazo. E é mais ou menos uma leitura que eu tenho para Deere & Company, né? De explosão de 20%, 30% no horizonte aí de alguns pregões. Mesma visão que eu tenho para Caterpillar. O gráfico mostra aqui que ela está parada, um suporte a 181,24. Não tem resistência significativa até os 230. Tem os gaps aqui, 1, 2, 3 gaps, tem 1,91,76, mas não vai segurar uma empresa dessa em recuperação, né? 3M teve o balanço recente, reagiu subindo 4,94, hoje está caindo 1,14, mas eu acho que é só uma correção mesmo para dar continuidade ao movimento de recuperação. E nós temos United Steel, deve trabalhar na esteira do petróleo o minério subindo, ela pode bater 26, 30 dólares no curto prazo, ela está atrasada inclusive em relação ao minério. O pessoal está entregue, é isso aí sobre o mini índice. A gente falou em compra aí praticamente na região que está, né? 100.930, 940 por ali, está 100 pontos abaixo, acho que deve buscar o 101.440 ainda hoje, é o alvo para o racional, mas no swing trade, no day trade, a gente segue, porque eu acredito que valem desse patamar. Então, muito obrigado pela atenção, saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Hoje, Corinthians 2, Atlético Goianiense 0, vai ser um grande jogo. Valeu!